pessoal, tudo tranquilo, tudo bem? Aqui está falando o professor Orlando, professor de Física, né? Estamos retomando aí nossas atividades, né? Apesar da distância, né? Vamos programar algumas videoaulas, né? E vamos também usar o portal EDB, né? Da escola para nossas atividades, tá? Então vamos fazer nessa nossa primeira aula uma revisão de assuntos que nós já trabalhamos aí desde fevereiro, né? No começo do ano. Então temos aqui os movimentos periódicos, né? Então o que são movimentos periódicos? Movimentos periódicos são aqueles movimentos em que eles sempre se repetem no mesmo intervalo de tempo, ok? Então se repetiu no mesmo intervalo de tempo, movimentos periódicos. E aí temos vários exemplos de movimentos periódicos. Um deles, o principal aí que a gente já estudou, é o movimento circular uniforme. E aí, como é o movimento circular uniforme, a partícula ou o móvel, ele vai se deslocar sobre uma trajetória que é uma circunferência de raio R, né? Então, sempre no sentido anti-horário, né? Então, nós temos aí um movimento circular uniforme. E aí, ele é circular uniforme porque ele possui uma velocidade angular constante, tá? Então, se ele possui velocidade angular constante, isso quer dizer o quê? Que ele vai se deslocar na trajetória sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, quando uma partícula realiza uma volta completa no mesmo intervalo de tempo, nós temos o que a gente chama de período. Então, o que é o período? O período é o tempo que uma partícula realiza uma volta completa na trajetória. Então, o período está representado pela letra T grande. E aí nós temos vários exemplos, né, de movimento circular, como roda gigante, carrossel, a extremidade do ponteiro dos segundos. Qual é o período da extremidade do ponteiro dos segundos? Nós sabemos que o ponteiro dos segundos dá uma volta completa no relógio em exatamente 1 minuto. Isso dá 60 segundos no Centro Internacional de Medidas. Então, período no Centro Internacional de Medidas é sempre expresso em segundos. Então, o período do ponteiro dos relógios, dos segundos, é de 60 segundos. É porque o meu gato apareceu aqui, então tumultou a coisa. Mas vamos lá. E aí, além do período, nós também temos a frequência, tá? Então, o que é a frequência? Frequência é o número de voltas que a partícula dá na circunferência na unidade de tempo. Então, período é o tempo de uma volta, frequência é o número de voltas que ele dá na unidade de tempo. E aí a frequência, pessoal, é o inverso do período, lembrando, hein? Inverso do período. Unidade de frequência no Centro Internacional de Medidas é o Hertz, que é a mesma coisa que círculos por segundo, ou número de voltas que ele dá por segundo. Temos também uma outra medida, que é o famoso RPM, né? Rotações por minuto, que facilmente a gente transforma em Hertz, dividido por 60. Muito bem. Então, tempo que a partícula leva para dar uma volta na circunferência, período. Número de voltas na unidade de tempo, frequência, ok? E aí, velocidade angular. Velocidade angular, né? Se o movimento é uniforme, esta velocidade angular ela é constante. Lembrando da fórmula ΔS sobre ΔT, quem é o ΔS nosso aqui? Uma volta completa. Uma volta completa, 2π radianos. E aí, o tempo que realiza essa volta, ou seja, período. Então, a velocidade angular é dada pela razão entre 2π, que é uma volta, sobre o período. Então, 2π sobre período, t. Ou, como o período é o inverso da frequência, também pode ser 2π f, f de frequência. E aí, lembrando que no Centro Central de Medidas, a unidade de velocidade angular é radianos por segundo, ok? Então, essas aqui são as duas principais características do movimento circular uniforme, ok, galera? Vou virar agora nossa prancheta aqui, novas informações ainda de revisão. Então, vimos lá a velocidade angular, né, em relação ao ângulo, né, e agora temos a velocidade linear. Então, velocidade linear, 2π, agora entrou o raio sobre o período. Então, 2πr sobre t, ou 2πrf, onde esse r é o raio da circunferência, da trajetória circular. Então, temos aí, ó, velocidade linear, 2πr sobre t, ou 2πrf. E aí, lembrando que esse π
deixa de ser radianos para ser um valor π igual a 3. Então aqui no Sistema Internacional de Medidas, essa unidade aqui é dada em metros por segundo. Então existem duas velocidades. Primeira velocidade é velocidade angular, radianos por segundo. A segunda velocidade é velocidade linear, metros por segundo, ok? E aí, observando aí o nosso movimento circular uniforme, nós sabemos que no movimento retilíneo uniforme, a aceleração dele é zero, porque essa velocidade é constante. Mas no movimento circular uniforme já não acontece isso, né? Porque a trajetória não é retilínea, tá? A trajetória ela é uma circunferência, representando aqui essa circunferência, ó. E aí o que acontece? Temos duas novidades aí. Pegando lá um ponto qualquer, nós temos uma aceleração que é chamada de aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é igual à aceleração escalar, ok? E temos a aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. E aí essa aceleração centrípeta, ela é voltada para o interior da trajetória, ó. E essa aceleração centrípeta, ela é perpendicular à aceleração tangencial. E aí o módulo dessa aceleração centrípeta vai ser a velocidade linear ao quadrado divididos pelo raio da trajetória. Lembrando que raio da trajetória está aqui, ó. Ok? Então, pessoal, no movimento circular uniforme, nós temos a aceleração tangencial, que é igual à aceleração escalar, e temos a aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta sempre voltada para o interior da trajetória. Ok? Fórmula de aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Unidade no Sistema Internacional de Medidas, metros por segundo ao quadrado. Ok? E aí, pessoal, lembrando da segunda lei de Newton, onde força é igual a massa vezes aceleração, então nós temos essa aplicação aqui que chama de força centrípeta. Se nós temos uma aceleração centrípeta, aplicando a segunda lei de Newton, eu tenho uma força centrípeta. E aí é a massa da partícula, do móvel, vezes o módulo da aceleração centrípeta, ok? Então eu tenho o que a gente chama de força centrípeta. Lembrando que no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de força é sempre o Newton, o N grande. Ok, galera? Então isso aí, ó, resumozinho do movimento circular uniforme. Nós temos aí, foi passado para vocês uma lista de exercícios em que alguns alunos já colocaram algumas dificuldades. Então eu vou tentar resolver com vocês essa lista de exercícios. Valeu, galera? Um abração.